Muito bem. Nesse vídeo de hoje, nós vamos montar um multiplicador de tensão, ou melhor, um duplicador ou dobrador de tensão. E uma das formas da gente dobrar ou multiplicar mais vezes um valor de tensão utilizando a eletrônica é através de um transformador. E nós sabemos que um transformador sozinho ele pode elevar o valor de tensão, pegando de uma determinada tensão de corrente alternada, como ele pode diminuir também esse valor, pegando de uma determinada tensão, como é o caso desse transformador aqui. Porém, nós estamos falando de nós aumentarmos, mais vezes um valor em corrente contínua. Então, como seria isso, Então, precisaremos de componentes eletrônicos, como esse aqui, capacitores, ponte retificadora, para que nós venhamos ter um valor de tensão na saída, proveniente do transformador, mas que já foi retificado, que será um valor maior do que o valor que o transformador envia. Mas como assim, Vamos observar aqui a tensão que esse transformador aqui nos manda. Então, muito bem, Vamos ver o valor aqui de tensão que esse transformador aqui envia, Aqui, então, observa lá. Valor aqui do multímetro. 15,9 volts, quase 16 volts, isso de corrente alternada. Então, isso quer dizer o seguinte: desde quando tenhamos essa tensão aqui de 15 volts, desculpa aí, essa tensão ela vai dobrar através desse circuito aqui que nós vamos montar, Então, nós poderemos aumentar a tensão aqui do transformador, pelo menos 2 vezes, no máximo 2 vezes com esse circuito aqui. Então, mas antes, vamos procurar saber aqui o que é um dobrador de tensão e como é que ele faz a dobragem aí dessa tensão. Um dobrador de tensão usa diodos e capacitores para aumentar a tensão de entrada, AC, ao dobro da tensão de pico. No semiciclo negativo, um diodo carrega um capacitor. No semiciclo positivo, outro diodo conduz e soma a tensão do capacitor com a da fonte, dobrando a saída. Os diodos funcionam como chaves que alternam a carga dos capacitores, que armazenam energia e liberam a tensão dobrada. Então, muito bem, gente. Conforme explicado aí, nós vamos utilizar para montar, a fonte dobradora de tensão, uma ponte retificadora, capacitores, caiu aqui, desculpa, 2 capacitores, que faz a seguinte observação: esses capacitores, eles têm que ser iguais, ou seja, eles têm que ter o mesmo valor de capacitância. Eu tenho um capacitor aqui de 68 microfarads, 100 volts, e outro aqui dos mesmos valores. Observando o seguinte: como nós vamos pegar 15 volts aqui desse transformador e ele dobrará, vamos ter por aí mais ou menos 30 volts, Teoricamente 30 volts, que é a dobra da tensão. Os capacitores têm que ter um valor superior, Um valor superior, não um valor no limite, Se aqui é 15 volts, você não vai botar aqui um capacitor de 15 volts, tem que ser um valor maior que esse, não importa que ele é muito maior, Porque os capacitores eles vão sempre se carregar o máximo de tensão que eles recebem, E só isso, pessoal. Agora tem mais um negócio aqui interessante que
vocês não sabem, né? No final eu vou fazer a montagem aqui e no final nós vamos ver o que é, né? Tem aqui a ponte retificadora que ela vai fazer com que o valor de corrente contínua, a corrente alternada do transformador se torne corrente contínua. Então, eu vou soldar esses dois fios aqui. Eu vou dando pausa aqui para o vídeo não demorar muito tempo, né? E ao final vocês vão ver o circuito aqui quase pronto. Bom, eu já soldei aqui os fios da saída ou do secundário do transformador aqui nos dois pinos do centro da ponte retificadora, né? Que é onde vai entrar a corrente alternada. E eu vou soldar agora os fios aonde vai sair a corrente retificada, a corrente contínua, né? Que vai ser nos pinos do lado, os dois pinos do lado da ponte retificadora. Vou dar mais uma pausa. Então, muito bem. Eu já soldei os fios da saída da fonte, né? Agora nós vamos observar se está retificando e qual a tensão, né? Que a tensão que nós vamos ter aqui na saída. Multímetro em corrente contínua e olha lá, 14,3, né? Observamos que a tensão caiu um pouquinho, ela é normal, né? Como observamos que tínhamos 15 volts, temos 15 volts aqui na saída do transformador e na saída da corrente contínua nós temos 14,3 volts. Agora vamos ver qual é a polaridade, qual o lado aqui que é o positivo e o negativo. Bom, estou com a ponteira do multímetro aqui desse lado aqui da ponte, ó, o lado que vocês observam aí que tem um chanfro, deu que é uma marcação, é o lado positivo e o lado de lá é o negativo. Então, por que isso? Temos que observar isso, porque os capacitores eles são polarizados, né? Capacitores usados em eletrônica são polarizados, capacitores eletrolíticos. E vamos comprovar também se esses capacitores eles estão bons também, né? Vamos ver isso aqui também para a gente já aproveita, né? E já vê aqui como se testa capacitores polarizados. Vamos ver aqui. Vou botar aqui na escala de capacitância. Se você tiver multímetro, faça o mesmo. Então vou botar aqui, tá batendo um sol, tá lá para que vocês observem. Vamos ver aqui. Aqui sempre descarregar o capacitor, né? Ele pode ter um pouquinho de garra e pode danificar o multímetro. Eu vou medir aqui para ver se dá 68 microfarad mesmo. Se der mais ou menos isso, não tem problema. Deu 65 microfarad, tá bom. O outro também provavelmente vai dar o mesmo valor, né? Mais ou menos isso. 67. Um já está um pouquinho a mais do que o outro, né? Então, tá bom. Então vamos lá, né? Só falta soldarmos agora os capacitores. E como eu já falei que os capacitores eles são polarizados, nós devemos observar a polarização dos capacitores, a polaridade. Então, o lado aqui sempre marcado do capacitor é o lado negativo. Aqui
e o lado aqui maior, o lado positivo. Então, nós vamos soldar um capacitor lado positivo com o positivo da fonte e lado negativo com o negativo. Vou fazer a solda aqui dos capacitores e vocês vão ver como é que vai ficar. Muito bem, pessoal. Eu já soldei aqui os capacitores, como vocês estão vendo aí. E agora, vamos ver se a tensão está dobrando mesmo. Observamos no transformador que nós vamos botar assim, né? Aqui já passando pela ponte retificadora, vamos contar com isso. Observamos que temos 14 volts, né? Será que dobrou mesmo a tensão, pessoal? Vamos observar aqui, sempre a gente vai pegar aqui do negativo, né? Desse capacitor aqui e do positivo do outro capacitor. E observa lá, pessoal. Não dobrou a tensão. Olha só. Não dobrou a tensão, mas chegou a uma tensão próxima, né? Porque 14 mais 14 é 28, né? Chegou a uma tensão de 21 volts. Mas aí é que tá o pulo do gato, pessoal. Falta alguma coisa, né? Para a tensão dobrar. Vamos ver o que é e eu volto aí explicando o porquê. Então, muito bem, pessoal. Vamos ver qual é o valor de tensão agora, se dobrou, se está aquele mesmo valor, se diminuiu mais. Vamos ver qual é o valor de tensão. E olha, pessoal, vocês não viram não, vocês vão ver agora. Olha para lá, gente, mais do que dobrou a tensão. Olha, de 14 volts que a gente tinha aqui na ponte retificadora, né? Que tem ainda. Nós estamos com 43 volts. Olha, gente, praticamente 14 vezes 2, 28. 14 vezes 3, né? Onde conta aí? 4, 4, 8 e 4, 12. Vai 1. Olha, pessoal, quase triplicou a tensão. Quase triplicou a tensão. 8, 4, 12. 1 mais 2, 3, mais um 5. Quase triplicou, pessoal. 45 volts chegando aí, ó. Com esses dois capacitores aqui, né? Mesmo valor de capacitância e 100 volts. É aquilo que eu falei. Sempre é bom botar um capacitor com um valor de tensão muito maior que a dele, porque ele vai eles vão se carregar o máximo daquela tensão que está vindo ali. E por que isso acontece, né? Como já foi explicado aí. O que faltou foi vou desligar aqui para não dar nenhum problema. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. Eu soldei um fiozinho aqui, que vocês vão ver no esquema, entre os capacitores, né? Aqui esse fio fica entre o negativo de um capacitor e um negativo de um capacitor e o positivo de outro capacitor. É o fio central, né? Tem transformadores que eles vão ter um terceiro fio com uma saída que se chama central, fio central. Esse tem, mas eu não quis utilizar porque eu resolvi fazer o dobrador de tensão usando a ponte retificadora. Mas tem dobradores de tensão que se pode fazer usando 2 diodo. Com esse transformador que tem uma saída central. Mas também você pode fazer usando a ponte retificadora, usando um fio só que vai se ligar entre o positivo de um capacitor e o negativo de outro. E aqui, ó, numa dessas saídas aqui do transformador, né? Você vem, solda aqui, ainda aqui na saída de corrente alternada. Por quê? Porque essas saídas de corrente alternada aqui vão servir de referência
para os dois capacitores, porque, como vocês observaram aí na explicação, né? Para os capacitores dobrarem a tensão, é preciso que nós tenhamos aqui o chaveamento dos diodos, né? Então, o que é que acontece? Aqui sabemos que vem a corrente alternada e ela fica alternando, positivo e negativo, vem positivo e negativo, vem positivo e negativo. E nós temos aqui os diodos, a ponte retificadora. De um lado nós temos 2 diodos, do outro nós temos 2 diodos. A variação aqui, né, da corrente alternada, ela vem em 60 Hz. Então, o que é que acontece? Isso aqui é tão rápido, um momento de 60 Hz é tão rápido, entendeu? Que quando um lado do diodo ele fica negativo, ele deixa passar corrente para um lado, né? O lado, quando ela vem positivo, onde está negativo, ela vai passar, né? Vamos ter uma saída. Quando vem o outro lado, que está positivo, vem o ciclo negativo e passa. Passa um ciclo negativo, outro positivo, e tudo se repete num intervalo só de 60 Hz ou 60 vezes por segundo. Aí, esses capacitores, eles se carregam e se descarregam. Entendeu? Porque, na verdade, o que temos aqui são os capacitores. Quando medimos aqui, nós temos os capacitores carregando e se descarregando. Quando há essa variação de ciclos de positivo e negativo. Quando a gente coloca aqui, ó, esses 45 volts, na verdade, é a soma desses capacitores, né? Quando um capacitor ele se descarrega, o outro está se carregando, entendeu? Num ciclo. Quando um descarrega, o outro está se descarregando. O capacitor que já descarregou, essa tensão, esse valor de tensão, ele se carregou com o mesmo valor de tensão aqui da ponte retificadora, 14 volts, né? Um pouquinho a mais que está dando aqui. E o outro se descarregou com a mesma tensão. Então, essas tensões, elas vão se somar, entendeu? Essas tensões, elas vão se somar. Isso porque há um chaveamento aqui dos diodos, dos 4 diodos aqui da ponte retificadora, que vai chavear. Quando estiver chegando o ciclo positivo da alternada, entendeu? Ela vai passar, quando ela encontrar aqui o lado negativo, ela vai passar. Quando vai para o ciclo negativo, ela vai encontrar o lado positivo, vai passar e vai ficar um chaveamento. Então, nessa operação toda, né, os capacitores polarizar, um capacitor vai se polarizar, um positivo, vai se carregar. O outro capacitor ele vai se polarizar, né, com esse ciclo que vem aqui, através desse fio aqui, quando o outro tiver descarregado. Os capacitores eles não se carregam ao mesmo tempo. Quando um se carrega, quando a corrente está num ciclo, o outro se descarrega, né? E assim vai, entendeu? Durante 60 Hz é que acontece essa operação toda, fazendo com que o circuito ele pegue a tensão, o valor de tensão que vem aqui, e dobre e multiplique, né? Os capacitores sendo o mesmo valor de tensão e de capacitância do outro, vai dar tudo certo. Se tiver diferença, pode ser que o circuito não fique bom, né? Não fique. Então você pode montar aí uma fonte multiplicadora de tensão em corrente contínua, né? Utilizando transformador, ponte de diodos e capacitores. Dizendo também que isso aqui pode ser feito, isso aqui eu fiz aqui com uma ponte de onda completa.
mas também pode ser feita com a fonte de onda completa, pode ser feita também com a fonte de meia onda, em que terá 2 diodos, né? 2 diodos que é para passar um ciclo positivo e outro diodo que é para passar o ciclo negativo. E mais explicações vocês tiveram aí no bloquinho de explicação. Então daí, pessoal, mais um negócio interessante da eletrônica aí para meus amigos e minhas amigas que gostam de eletrônica. Se gostaram do vídeo, deixe seus likes. Diga aí a localidade do país onde está falando, né? Esse vídeo é assistido aqui tanto nacionalmente como em outros países também. Deixe seus likes, deixe seus comentários. É isso aí. Continue aqui apoiando o canal Eletroeletrônica. Nesse vídeo você aprendeu a montar uma fonte dobradora de tensão e eu vou deixar também o esquema, né? Lá na explicação eu vou deixar também aqui o esquema da fonte dobradora de tensão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Dobra mais que a tensão da atenção, pessoal. Bom demais.